Olá! Começa agora o curso para gestores públicos municipais. E neste primeiro módulo, vamos falar sobre as noções gerais da administração pública municipal. O objetivo é mostrar quais são as responsabilidades do poder público local. Desta forma, você poderá implementar políticas públicas de sua competência, sendo mais assertivo e produtivo em sua gestão. Nesta aula, serão abordados os desafios atuais da administração municipal. Bons estudos! Você, que agora está ocupando um cargo público, esteja preparado para enfrentar os desafios que uma função tão importante demanda. Sua missão, a partir de agora, é solucionar os principais problemas da população e ainda possibilitar o desenvolvimento sustentável do município. A harmonia entre os poderes executivo e legislativo, conforme a Constituição brasileira, deve presidir as ações dos agentes públicos municipais. Portanto, você precisa conhecer, compreender e saber aplicar os conceitos, princípios, diretrizes e estratégias que irão ajudá-lo a superar desafios. Claro, tudo isso conforme a sua esfera de atuação. Está parecendo difícil? Saiba que existe um primeiro passo para ser bem-sucedido em sua gestão: descobrir quais são os principais problemas que devem ser solucionados. Veja alguns exemplos. Problemas ligados à economia. Problemas relacionados aos serviços públicos essenciais. Ou problemas ligados à poluição. Sabendo o que fazer, é hora de entrar em contato com os seus assessores técnicos e lideranças políticas, tanto do governo quanto da sociedade. E depois de saber o que fazer, é preciso pensar no como fazer. Para isso, reflita sobre os seguintes tópicos: que objetivos específicos perseguir? Que metas alcançar? Que estratégias adotar? Que ações desenvolver? E que meios mobilizar? E atenção, ter foco é de extrema importância. E lembre-se, você não está sozinho. As estratégias de ação e desenvolvimento serão construídas também com a participação dos demais agentes políticos municipais. Existe um assunto que está presente em tudo. Na ficção, como nas séries Game of Thrones e House of Cards, nas conversas do dia a dia e, claro, é muito, mas muito repercutido na imprensa. E não é para menos. Se tem algo que é muito discutido e está presente na vida das pessoas, é a política. Mas será que sabemos realmente o que este termo significa? A política é uma ciência que a gente já nasce fazendo, né? Faz parte da vida, é de extrema importância. Né? Política é um espaço de democratização onde as pessoas podem expor as suas ideias e reivindicar melhorias para a população, na minha opinião. Política, para mim, é uma forma de negociação, vamos dizer. A gente faz política em casa, né, com os filhos, com a esposa. A política é um conjunto assim, de habilidades entre as pessoas de se relacionarem, de obter a vontade do outro em cooperar de alguma forma e fazer com que se chegue em conjunto a um lugar comum. A política eu acho que é uma coisa assim que é para governar o país, para trazer coisa boa principalmente para a classe baixa, pobre. A política para mim devia ser uma coisa importante, né, para a nossa sociedade, mas infelizmente agora não está muito boa. Política é um conjunto de propostas de ações que são adotadas para que um determinado objetivo seja alcançado. Todas as organizações, públicas ou privadas, atuam com base em um conjunto de políticas. É importante destacar que a responsabilidade pela elaboração, aprovação e implementação de políticas públicas é do poder público municipal, estadual ou federal. As políticas públicas representam o conjunto de ações governamentais que foram concebidas com o objetivo de resolver problemas ou introduzir mudanças nas condições de vida da população.
Política Nacional de Saúde, Política Estadual de Gestão de Recursos Hídricos, Política Municipal de Habitação, políticas dirigidas para segmentos sociais ou econômicos, destinadas a pessoas de baixa renda, idosos, mulheres, portadores de deficiências físicas, trabalhadores rurais, médias ou pequenas empresas, profissionais da saúde ou da educação. Portanto, a política pública estabelece objetivos, princípios, diretrizes, responsabilidades, fontes de financiamento, entre outros quesitos. Tudo isso para orientar as ações do setor público e privado, assim como as organizações sociais. Mas você já se perguntou o que o governo atribui como responsabilidade do município? Segundo a Constituição Federal, ao município compete prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, ainda quando sua competência é delimitada pelas competências atribuídas a outros entes da federação. Tá, mas a habitação, por exemplo, é uma das competências comuns aos 3 entes da federação, ou seja, diz respeito a qualquer um dos níveis de governo, certo? Neste caso, a quem compete propor, aprovar, implementar e fiscalizar a execução de uma política municipal? Ao gestor público municipal, cabe propor e comandar a implementação de uma política pública municipal. Já ao Legislativo Municipal, compete acolher e examinar a proposta do Executivo. Assim, a sociedade em geral é ouvida, principalmente os segmentos sociais afetados. O Legislativo também deve aprovar a legislação competente e fiscalizar a sua execução. Uma nova política pública deve respeitar a Constituição Federal, bem como outras leis e normas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, que delimitam o seu escopo e abrangência. Mas o que ocorre quando há uma política nacional ou estadual versando sobre o mesmo assunto da política municipal e que antecede a iniciativa local? Bom, nesse caso, o poder público municipal deverá ter o cuidado de examiná-la a fim de compatibilizar a sua proposta aos dispositivos estabelecidos pela União ou pelo Estado. A Constituição Federal de 1988 fortaleceu a autonomia municipal. Desta forma, houve uma descentralização das ações do governo. Hoje há uma maior distribuição dos poderes e responsabilidades. Segundo o professor Diogo Lordello de Mello, essa descentralização é mais formal que efetiva. Por quê? É que a delegação de atribuições não está necessariamente acompanhada da capacidade financeira correspondente. Isso significa que, enquanto não é aprovada a tão necessária reforma tributária, a descentralização dos recursos necessários à implementação das políticas públicas municipais continuará na dependência da vontade política dos gestores públicos federais ou estaduais e dos parlamentares, no caso das transferências negociadas. Há muitas iniciativas que mobilizam a população, as organizações e as forças políticas, tornando possível a construção de acordos e parcerias. Como você viu, a Constituição de 1988 acabou modificando a federação formada pela União, os estados e os municípios. Antes, a concentração de poderes e recursos nas mãos da União causava um desequilíbrio. A cooperação intergovernamental, ela surge na Constituição de 88, quando, ao entender o município como um ente da federação, também estipula que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem trabalhar em cooperação para promover o desenvolvimento integrado. A cooperação intergovernamental está definida pela limitação das competências do que cabe ao município e das competências que são comuns, que têm que ser compartilhadas entre a União, os estados e os municípios. E dentro desta relação, é importante que você saiba qual o seu papel. Por este motivo, existe um manual do prefeito, publicado pelo IBAMA. O documento vai orientá-lo durante a sua gestão. O objetivo é que não haja superposições de comandos e recursos. Fique atento e estude este manual.
Constituição expressa de forma clara e precisa as relações entre os níveis de governo. Para serviços prestados pelo município, como saúde e educação, são feitas referências diretas quanto à cooperação técnica e financeira, tanto da União quanto do Estado. E por falar em recursos financeiros, os municípios também podem recorrer a empréstimos. Existem agências governamentais que dispõem de recursos, como a Caixa Econômica Federal, o BNDES e o Banco do Brasil. Todos são fontes de financiamento para projetos nas áreas social, econômica, ambiental e urbana, como habitação, saneamento e transporte. Há ainda os bancos regionais de desenvolvimento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e o Banco Mundial. Você sabia que ainda existe outro caminho? A cooperação intermunicipal, já conhece? São parcerias. Podem ocorrer, por exemplo, com associações de municípios ou por meio de consórcios municipais. Elas podem ser uma cooperação mais espontânea, em que alguns municípios, por exemplo, se reúnem para usar ou compartilhar o uso de máquinas e equipamentos. Ela pode estar estruturada num convênio ou num consórcio, em que os municípios de uma mesma bacia hidrográfica, por exemplo, ou de uma mesma micro-região, se reúnem, institucionalizam essa reunião através de um consórcio público para aproveitar melhor os recursos econômicos, técnicos, humanos de que eles dispõem. Está vendo? Juntos somos mais fortes. O objetivo é ampliar a força da administração pública através da integração dos municípios que compartilham das mesmas demandas. E a cooperação internacional também é um importante mecanismo entre países e regiões. O Brasil, por exemplo, tem recebido recursos técnicos e financeiros através da cooperação prestada por inúmeros países, como Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Japão, além de agências e programas das Nações Unidas. Assim como hoje também podemos cooperar, principalmente em áreas que temos expertise. A sabedoria popular reconhece que nenhum homem é uma ilha. Lembre-se dessa frase durante a sua gestão. Um município não existe e nem sobrevive isoladamente, muito menos se desenvolve. Cada cidade está inserida em uma microrregião, que pertence a uma região do estado e que pertence a uma região do país. Você não está sozinho e o sucesso da sua administração depende também da sua habilidade em trabalhar em conjunto. Viu? Tão importante quanto conhecer o seu papel dentro da gestão municipal é compreender o uso da cooperação em todas as suas modalidades e escalas. Durante a sua campanha, provavelmente você assumiu compromissos perante a população. E tudo o que foi e é proposto servirá de base para o seu programa de governo ou agenda. Há várias fontes que você pode usar para se inspirar em organizar a sua agenda de governo. A própria Nações Unidas possui várias agendas mundiais do seu interesse. A agenda sobre as cidades, que é a Agenda Habitat, a agenda sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, que é a Agenda 21, a agenda dos direitos humanos, dos direitos das crianças e por aí vai. Mas os partidos políticos também criam seus programas partidários. E estes programas partidários oferecem inspirações e orientações para o gestor público. Há uma série de fontes que podem orientar você na formulação, na formatação do seu programa de governo, estabelecendo os objetivos, as metas, as estratégias e os meios que você deve mobilizar para atingir o desenvolvimento. É importante que você tenha claro que estes documentos são resultado de um amplo processo de discussão. São elaborados por representantes do governo e sociedade civil que apresentam domínio sobre a temática abordada. Ou seja, estes programas ou agendas são de grande utilidade para os gestores, que podem estudar sobre o tema de forma atual e efetiva. Essas agendas incluem, via de regra, os seguintes capítulos:
princípios, compromissos, responsabilidades, recursos. Fruto da campanha lançada pela ONU, com o apoio do governo brasileiro, muitos municípios formularam suas Agendas 21 locais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 544 agendas, 21 locais, foram aprovadas, incluindo estados e municípios. Em 2001, com o início do novo milênio, a ONU convocou todos os estados membros e parceiros. O objetivo? Assumir novos compromissos com uma agenda global. Objetivos e metas de desenvolvimento do milênio. 1. Erradicar a extrema pobreza e a fome. 2. Universalizar a educação primária. 3. Promover a equidade de gênero e empoderar as mulheres. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde materna. 6. Combater a AIDS, HIV, malária e outras doenças. 7. Assegurar a sustentabilidade ambiental. 8. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. E saiba que as autoridades locais são convocadas a participarem da localização dos ODMs. Portanto, a partir de um diagnóstico do seu município, serão definidas as metas que precisam ser alcançadas para cada objetivo. Além disso, será preciso adotar um sistema de indicadores sociais e econômicos que permitam monitorar o andamento dessas metas. Você sabia que pode fazer este acompanhamento? Basta entrar no portal odm.com.br. Lá, acesse os relatórios dinâmicos, escolha o estado e o município do seu interesse e pronto. Logo abaixo há um gráfico mostrando o percentual atingido em cada meta. Essa é uma responsabilidade do governo local e visa contribuir com o compromisso internacional, que por sua vez foi assumido em conjunto com o governo brasileiro, que deve apresentar relatórios anuais de acompanhamento dos ODMs. Está tudo interligado, visando um objetivo em comum: a melhoria da qualidade de vida da população. Você entende a importância disso? Respondendo a essa convocação, além de contribuir com o fim da pobreza, você irá dispor de um documento de planejamento a longo prazo. Pense em como isso pode orientá-lo em suas políticas públicas e ações estratégicas. É importante que os municípios assumam sua parcela de compromisso com o atingimento, o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, porque muitas das ações, muitas das políticas para alcançar esses objetivos de educação, de saúde, de erradicação da pobreza, competem ao município, como você já viu. Mas não esqueça, há muitas fontes de consulta e orientação. Existem agendas municipais, regionais e mesmo nacionais. Você é quem deve procurar conhecê-las. O Estado brasileiro e o município foram afetados pela inserção do país na economia global, com todos os ônus e os benefícios decorrentes disso. Por este motivo, os governos nacionais reforçaram as políticas de descentralização, ainda mais se tratando de um país de dimensões continentais como o nosso. Como consequência, os agentes políticos municipais devem assumir mais responsabilidades. Você sabe o que é um prefeito empreendedor? Há muitas iniciativas que podem ser tomadas por um prefeito empreendedor, mas o desenvolvimento econômico local é tarefa que demanda a mobilização de outras esferas e instâncias de governo. E afinal, o que faz um prefeito empreendedor? Bom, pensando em alguns exemplos de iniciativas, o prefeito pode facilitar a abertura de empresas mediante a redução de burocracia, realizar investimentos em infraestrutura, pode ainda realizar compras no comércio local ou de pequenos produtores locais, apoiar a comercialização através da promoção de feiras e exposições, construção ou ampliação de mercados populares e etc. Facilitar o acesso ao crédito e aos serviços financeiros, à tecnologia, à capacitação da mão de obra. Enfim, para promover o desenvolvimento econômico local,
deve haver ações que assegurem um ambiente propício para o crescimento das atividades produtivas e para a abertura de novas empresas, que resultem em mais empregos, mais renda e mais receita municipal. No entanto, saiba que não existe desenvolvimento local sem desenvolvimento humano e social. E a comunidade é composta por distintos grupos humanos, cada um com características diferentes. Um exemplo é a necessidade de políticas públicas que garantam direitos iguais às mulheres no que se refere ao acesso à educação, trabalho e renda. Da mesma forma, há distinções no atendimento a grupos socialmente vulneráveis, como pessoas portadoras de deficiência, idosos, moradores de rua e adolescentes em situação de risco. Além disso, há problemas ambientais, muitas vezes associados à poluição da água, do ar ou do solo. As autoridades municipais devem estar capacitadas para reverter e impedir os efeitos da degradação ambiental. E para isso, você dispõe de instrumentos legais, como a Lei Orgânica Municipal, o Plano Diretor e o Código Tributário. São leis que regulam o uso e a ocupação do solo e das edificações, além dos regulamentos para a prestação dos recursos públicos. Com tudo que você viu até aqui, já se deu conta do quanto as cidades são importantes no desenvolvimento de um país? Os municípios, como agentes de desenvolvimento local, tiveram as suas competências, o entendimento do seu papel bastante ampliado, muito mais além de um prestador de serviços à população. Esse aspecto de agente de desenvolvimento requer que ele valorize e explore corretamente os recursos sociais, humanos, econômicos e ambientais do município. Tanto as agendas das Nações Unidas, Agenda 21 e Agenda Habitat, que falamos antes, quanto a própria Agenda 21 brasileira, mostram o quanto as cidades têm um papel fundamental no desenvolvimento sustentável. Busque integrar os princípios da sustentabilidade em todas as suas ações e estratégias. Desta forma, as presentes e futuras gerações serão beneficiadas pelo desenvolvimento social, econômico, urbano e ambientalmente sustentável. Não são somente as empresas que devem buscar pela inovação em seus produtos e serviços. Os estudiosos em administração pública apontam a inovação como um diferencial. Você já deve ter se dado conta que o acesso às tecnologias de informação e comunicação facilitaram aos gestores públicos municipais a conexão com novas ideias, conhecimentos e experiências. E tudo isso ajuda na hora de buscar soluções para resolver um problema. Um dos grandes ganhos para a nossa sociedade foi o orçamento participativo. Adotado primeiramente em Porto Alegre e em Recife, o resultado foi tão positivo que centenas de prefeitos e vereadores em todo o país aderiram ao processo. Portanto, não apenas esteja aberto às inovações, crie meio de buscá-las em sua gestão. E assim, encerramos a primeira aula do curso. Na próxima, o tema é Município na Organização Nacional. Bons estudos e até mais!